O que você falou de estágio, isso é uma coisa muito importante. Assim, fica como dica para quem está começando nos estudos aí na vida profissional. O estágio, em geral, paga pouco. Mas é a porta de entrada para uma boa empresa, para um banco, para um trabalho consistente e duradouro. Não, a gente quer, mas é difícil assim. Você falar, não, eu vou entrar ganhando 10 mil reais. Você tem que começar devagar. Tudo né? começa devagar. Tudo tem um começo, né? Tem Eu isso. fiquei 2 anos como estagiária. Na época que eu tava lá, para mim não era tão pouco. Era uma graninha boa. Dava para pagar minhas continhas. É que comigo também dinheiro é vendaval, sabe? Adoro. Aí, e como caixa depois, efetiva, aí era bem melhor, né? Não tinha filhos, o dinheiro era todo para mim. Tinha a mesada do meu avô também. Então, Era bom. era maravilhoso. Mas começar na vida profissional pelo estágio Não, é excelente. é o caminho mais curto, eu acho. Sim, aham. Porque eu fiz arquitetura, né? Aí estudava à noite em São Paulo. E quem estuda à noite normalmente trabalha durante o dia, ainda mais quando você tem que pagar a faculdade. Então, mais da metade dos meus colegas que estudavam comigo não conseguiram fazer estágio. E aí, acabaram não conseguindo o trabalho, né? Porque arquiteto pode trabalhar como autônomo, mas muitos trabalham em construtoras, trabalham em empresas de reforma, né? E eu tenho vários hoje que trabalham em grandes construtoras em São Paulo, mas que entraram pelo estágio. Então, agora quem entrou lá de estagiário é gerente de conta, então tá muito bem. Né? Então, não querendo fazer propaganda, mas o CIE, acho que é um dos melhores. Eu fui pelo CIE que eu entrei no Santander. Eu quero até colocar o Augusto também. Já está na idade já de começar, né? Tá com 16, vai fazer 17 agora, dia 15. Beijo, filho. Vai fazer 17? Vai fazer 17. Ele tá terminando o ensino médio. O último ano agora, esse ano. E ele já sabe o que ele vai estudar? Primeiro ele falou para mim que ele queria ser policial. Eu tô tentando tirar isso da cabeça dele. Porque meu avô era militar. Então não... Seu avô era militar do Exército ou não, da polícia? Polícia Militar. Polícia Militar. Ele foi comandante em Pedro de Toledo, inclusive. E eu não quero que o Augusto siga a carreira. Eu tenho medo. É uma carreira que... eu tenho medo. Tem, meu único tem o seu filho. risco, Tem bastante risco, na verdade. Embora na nossa região é um pouco menos. Mas tem. Mas você não escolhe. Quando você vai... entra pra polícia... Depende de onde abre, então você acaba não tendo a escolha, né? Você tem que ir passando o tempo e pedindo transferência para poder chegar na cidade que você quer. E como seu filho tem 17 anos, né? Particularmente, assim, escolher uma carreira com 16, 17, 18, entrar na faculdade com 18, eu acho muito cedo. Eu também acho. Se a gente não tem maturidade para escolher, né? Então, às vezes você entra numa faculdade que, sei lá, de repente seu pai é advogado e seu pai fala, não, vai fazer direito. E força, porque é normal, né, na carreira. O pai médico faz fazer medicina, ou o pai arquiteto quer que faça arquitetura. Mas de repente não é a sua... não é o que o seu filho quer, né? Tô fugindo da não regra. É o talento. Eu tô fugindo da regra. Eu não quero que meu filho seja contador também. Não quero. Não quero que ele seja contador, também não quero que ele seja polícia. Aí de resto... Contabilidade, você sabe, aqui em Jacupiranga tinha um curso noturno. Isso quando eu tinha 16, 17 anos. O técnico. Tinha um técnico em contabilidade. Então eu fiz magistério, né? O segundo grau técnico. Deu aula? Eu dei aula não para os pequenininhos, né? Porque o magistério podia dar aula de primeira a quarta série na época, né? Que agora mudou. E a pré-escola, porque tinha que ter formação específica para pré-escola e a gente teve. Mas eu nunca dei aula. Eu fiz os estágios, cumpri tudo direitinho, mas foi muito bom para o meu futuro enquanto professor. Porque eu dei aula de projeto de decoração, dei aula no curso técnico, que é o Pronatec, na universidade, para a formação do curso técnico.
Então, a didática que eu aprendi ali foi legal. Até agradecer os professores aqui. Eu já dei de aula. Jacupiranga, que foi legal. Eu já dei aula. Eu já dei aula lá em Tariri de ensino religioso. Eu era professora de ensino religioso. E aqui no Capitão, para o ensino médio, durante acho que 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos. Eu De fui substituta? Aham. Fui substituta. Foi na época que eu fiquei desempregada, quando eu saí do banco. Aí uma amiga minha falou assim: ai, Mira, ela vai dar aula. Falei, caramba, dá aula. Falei, vou. Fui. Mas você conseguiu dar aula no ensino médio por causa da contabilidade? Isso, aham. Aí eu dei aula por 2 anos, por 2 meses e meio. 2 anos, 2 meses e meio, não aguentei muito. Eu substituía tudo. A única coisa que eu não podia substituir era educação física. De resto, até inglês eu substituí. Mas não aguentei, pedi para sair. Quando... Não dei conta. Professores, parabéns. Não dei conta. Assim, profissional que dá aula é legal. Quem eu lembro de profissional assim que não era professor de formação é o Dr. Augusto, dentista. Quando ele veio para Jacupiranga, ele deu aula para gente de química. E aí e também foi praticamente o meu primeiro dentista, porque eu fui lá apertar a persiana, instalar as coisas do consultório novo dele, aí ele obturou alguns dentes e tal. Porque a gente nem tinha condições de dentista, e dentista gratuito só tinha no sindicato rural. Não tinha consultório da prefeitura na época. Então o dentista vinha aqui uma vez por mês e tinha que ficar na fila. E o doutor Augusto deu umas remendadas, umas bituração. Já agradeço aí, doutor Augusto. E é legal quando vem um profissional, porque também tem experiência, né? Uhum. Para passar além da didática. Então, de aula de inglês, a gente teve aula com André Bonadia, o músico, né? Então, eram as aulas muito legais, porque a gente aprendia inglês e ia o violãozinho lá e tocando música, vendo a tradução, né? Era divertido. E quando você veio para cá, então, você prestou concurso para entrar na prefeitura? Eu prestei o concurso em 2015. Foi assim, eu saí do banco em 2008, aí me vi naquela situação, né? Eu até brinco com as pessoas que eu tenho um orgulho gigante de mim. Nossa, eu tenho um orgulho muito grande, porque filha única, mimada, fui trabalhar com mais de 20 anos, fui me formar na faculdade, já tinha mais de 20 anos. Quando Augusto nasceu, eu já estava com 27 anos, então nunca tive a necessidade de trabalhar, nunca trabalhei para me sustentar até então, né? Aí, de repente, eu me vi desempregada com um filho, né? O meu marido também, na época, meu ex-marido hoje, né? Na época, meu marido, ele também não tinha tantas condições financeiras, e aí eu me vi e falei, caramba, e agora? Aí parti fazer docinho. Fui fazer docinho para vender. Porque às vezes assim, dá uma vontade de comer um brigadeirinho, um beijinho, como é que é? Cajuzinho. Cajuzinho. Tem gente que nem sabe o que é cajuzinho mas hoje. faz tempo que eu não vejo cajuzinho, Ai, mas adoro, adoro. Aí eu falei, caramba, vou vender. E comecei já. Então o empreendedorismo já estava na veia. Na verdade, quando eu era criança, eu aprendi a fazer crochê. Eu fazia crochêzinho e levava para a escola para vender para as amiguinhas. Então eu sempre tive isso, né? O pessoal até brinca, né? Que eu vendo tudo. Eu até vendo meus pais e meu filho, eu só não entrego. Só não entrega. Então, aí eu comecei a fazer docinho para vender. E aí fui começando a ficar conhecida. Aí eu fui fazer cupcake para vender também. E detalhe, eu não sabia fazer o docinho no fogão, eu fazia no micro-ondas. Tipo brigadeiro de micro-ondas? Só no micro-ondas. Para pegar o ponto, que eu não acertava pegar o ponto na panela. E eu saía com o Augusto, catava o Augusto pela mãe e falava, vamos vender docinho com a mamãe. Saía a pé, saía de carro, na época eu tinha um Uno. E assim foi indo. Aí os docinhos. Eu tive que parar de fazer docinho, porque eu descobri a síndrome do túnel do carpo, que é uma inflamação eu sei. no osso. E é terrível, era uma dor horrorosa. Aí eu não podia mais enrolar o docinho. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a vender bolsa. Mas o docinho você conseguia ter uma renda razoável? Não, tinha. Dava para pagar minhas continhas. Aí eu comecei a vender bolsa, sapatilha. E aí, de repente, resolvemos nos separar. Falei, poxa, agora eu vou ter que alugar uma casa. Aí minha mãe falou assim, vem pra cá porque a gente tem um apartamento pra você, que meu pai, ele tem casas que ele aluga, né? Lá em Tariri? Lá em Tariri. Em Tariri e em Pedro de Toledo. Tá. Eu falei, poxa vida, eu vou ter que sair daqui. Já me separei do pai do Augusto, vou ter que tirar o Augusto agora da cidade, da escola. Aí fiquei naquele conflito, até que minha mãe ligou e falou assim pra mim, eu tô sendo egoísta querendo te trazer pra cá. Arruma uma casa aí para lugar que seu pai paga seu aluguel. Falei, beleza. E eu já tinha prestado concurso em 2015, isso foi em 2016. Aí eu sempre gostei muito de Tupperware. Falei, poxa vida, não tem ninguém que faz consórcio nessa cidade, né? Falei, quer saber? Eu vou fazer meu cadastro para vender.
Quando eu fui fazer meu cadastro, eu descobri que eu estava com uma restrição no nome, eu não podia vender. Meu ex-marido tinha feito uma compra lá no meu nome, ele pediu o cancelamento, mas o cancelamento não foi efetuado. Ele não acompanhou, eu também não tô culpando ele, foi um acaso. E fiquei com restrição. Falei, caramba, e agora? E eu já estava com 2 grupos de consórcio fechados. De R$ 50 cada um. Falei, poxa vida, o povo vai me pagar, o que que eu faço? Pedi dinheiro emprestado para uma amiga minha. Falei, amiguinha, me empresta. Ela falou assim, olha, Mirella, eu consigo te emprestar hoje. E era tipo uma terça-feira. Na sexta eu preciso do dinheiro. Eu falei, não se preocupe. Ela me emprestou, limpei o nome, fiz o cadastro. Na sexta-feira entreguei o dinheiro para ela e aí começou a minha vida com a Tupperware. E aí eu comecei a investir, ter pronta entrega. Começou em 2016. 2016. Hoje eu tenho 137 grupos de consórcio que já foram fechados. E eu estava num deles. E você é eu meu fui cliente, contemplado no primeiro mês. Foi no né? primeiro? Acho não que lembro. foi. No primeiro ou no segundo? Aí eu tenho uns clientes bem famosinhos. Aí eu vou fazer uma pergunta. Em casa, eu compro os potinhos, eu compro o Tupperware, não sei o que e tal. Mas eu não entendi ainda qual é a diferença do Tupperware com o potinho que vende no supermercado. Ai, gente, adoro. Vamos lá. Primeiro, a qualidade. A qualidade é notável. Porque assim, o Tupperware, ele não é reciclado, ele é reciclável. Você pode reciclar o pote, mas ele é a primeira... É um plástico... É o primeiro polímero, eles são bolinhas já com a cor. Ele não é tingido depois que ele tá pronto. Ah, esse pote é branco, eu vou pintar de vermelho. Não, ele já nasce vermelho, ele já nasce verde. Eu já fui na fábrica 2 vezes. Onde que é a fábrica? Em São Paulo? Não, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Ai, não me pergunta em que cidade. Eu sei que é no Rio de Janeiro. É gigante, é enorme, é linda. Muitos Tupperwares pra você ver, assim. Muitos, 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 muitos. Então a diferença é essa. E ele não solta o bisfenol. Que é aquele produto cancerígeno. Quando esquenta e tal. Isso, o BPA, que quando você coloca no micro-ondas e os outros já soltam. Fora que é tudo lindo, são cores incríveis. É um produto maravilhoso. Gente, eu faço consórcio, tá? Eu também tenho vagas para março, inclusive. Eu também cadastro. Se você quiser vender, também pode falar comigo. Não só para comprar. Ai, adoro. Fica o merchan aí.